Olá a todos e todas, eu sou Raquel, sou professora do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, aqui no Rio Grande do Sul. Quero saudar a todos e todas que estão fazendo essa ação formativa, dizer que neste momento histórico, político, social, pedagógico que nós estamos vivenciando, é muito importante as formações e principalmente quando a gente pode fazer essas discussões com os nossos colegas. Então, eu trago aqui algumas questões para a gente pensar a educação, pensar a escola, partindo das disputas que vêm se dando neste processo, disputas por projetos, disputas por conceitos, e é um pouco disso que eu quero abordar hoje. A partir então das reformas educacionais globais, nós temos aí um deslocamento do conceito de educação como um processo mais amplo para o conceito de aprendizagem, e esse deslocamento ele vai incidir, implicar no trabalho do professor e da escola. Então, a educação como um processo mais amplo de construção dos saberes para que as gerações atuais e futuras se apropriem das conquistas produzidas pela humanidade nas questões sociais, políticas, econômicas, históricas, entre outros, acaba se deslocando com o foco mais específico na questão da aprendizagem. E esse foco na questão de aprendizagem, ele vai se tornar mais restritivo, mais utilitarista, porque ele tem um objetivo, né? O objetivo é a avaliação para resultados, principalmente quando nós falamos em avaliação a partir da vinculação com essas políticas que vêm sendo introduzidas a partir das reformas. Isso reduz, né, a visão pedagógica, especialmente porque o foco passa a ser, então, a aprendizagem e vai se expressar por meio de uma relação que vai subjugar o currículo, né, a essa lógica da avaliação por desempenho. Então, nós temos o deslocamento do processo de educação mais amplo para a questão das aprendizagens e, no meio disso, a organização de um currículo em que nós podemos dar o exemplo da própria Base Nacional Comum Curricular, né, que é um documento prescritivo. Um documento prescritivo que vai transformar a aprendizagem em competências, né, traduzir a aprendizagem em competências e competências mensuráveis, cujo processo se traduz em códigos e códigos podem ser, então, avaliados mais facilmente. Então, a redução do conceito de aprendizagem que a reforma vem introduzindo, ela é uma redução que traz implicações especialmente para o currículo, para a avaliação e também para o trabalho dos professores, né? Quando redefine o processo do que é ensinar, vai redefinir o trabalho do professor também, né? Modificando o trabalho do professor. E nesse sentido, o elemento principal passa a ser a organização dos meios, né? Retirando o professor dessa ação. E é importante que nós retomamos, né, o conceito de ensinar, em que existe sempre uma teoria que vai embasar este conceito, e essa teoria, então, vai nos ajudar a pensar que esse processo de ensino ele é intencional,
ele é pedagógico, ele precisa ser coerente, organizado, sensível e, ao mesmo tempo, é quando nós criamos estratégias, né, para serem adotadas de acordo com os diferentes grupos de alunos que nós temos. Então, por isso que o processo de ensinar não pode ser um processo padronizado. Ele precisa ser um processo particularizado no sentido de atender a determinados grupos com determinadas características. E também este processo, ele é reflexivo e dialógico. E o processo de aprender não é um ato passivo, repetitivo, em que os alunos recebem isso, né, e devolvem para o professor. Não é linear. A implicação para aprender traz uma série de questões, como, por exemplo, a vontade, o desejo, o diálogo e, especialmente, a participação na relação com o saber, né? Na relação entre professor, aluno, conhecimento e o meio do qual esse aluno faz parte. E com isso eu quero reafirmar a importância do professor como um profissional, como um sujeito do trabalho docente e, mais do que isso, como um profissional intelectual que ele é, que nós somos, né? Nós não podemos ficar à mercê de habilidades impostas, né, por programas especialmente gestados fora da escola. Na nossa proposta precisam caber horizontes, horizontes profissionais que se abrem, que tenham autoria, que tenham escolhas e que tenham possibilidades de construção de projetos, também projetos de formação humana, projetos de educação. E aqui, então, com as reformas atuais, o que vem acontecendo? Uma alteração da maneira como a educação é planejada, organizada, gerida e como esse currículo ele vem sendo definido e redefinido, especialmente quando esses processos todos retiram o professor da discussão. Retiram os professores e alunos, mas especialmente os professores da construção deste processo. E isso vai alterando a forma como o desempenho dos alunos é avaliado, né? E nessa mesma abordagem, essas tendências, elas alteram o conteúdo da educação. E aqui eu quero já trazer que, em relação ao conteúdo da educação e ao currículo, o que nós temos visto é a entrada de diferentes sujeitos que não fazem parte da educação, né, dentro da escola, inclusive sugerindo conteúdos, como é o caso do empreendedorismo, como é o caso da pedagogia emocional ou das competências socioemocionais. Não foi nunca pauta de discussão esses conteúdos em relação às reformas, não foi pauta de discussão dos professores. Essas pautas são pautas externas à escola. E não são neutras, né? Não são neutras, elas têm alguma intencionalidade. Da mesma forma, esses processos acabam alterando a própria formação dos gestores, a própria formação dos professores e das atividades das escolas no seu cotidiano, a partir então de modelos de gestão, né? Especialmente também do deslocamento do conceito e do trabalho em torno da gestão democrática, que é a gestão da participação, a gestão do diálogo, da autonomia, para a gestão para resultados ou gestão gerencial, que é algo que não é da escola, que não é da educação, mas sim das instituições empresariais, muitas vezes privadas, ligadas a bancos e a outras instituições. Então, nesse sentido, há uma alteração
do que é educação, há uma alteração na relação que ocorre entre professores, alunos, pais e a própria relação com a comunidade. Então, há uma nova linguagem sendo gerida para a educação e que vem entrando dentro das escolas a partir desses projetos e programas que vêm sendo implantados e implementados e muitas vezes comprados pelas próprias secretarias que acham que comprando um pacote vão ter qualidade, vão ter melhoria no IDEB ou vão ter um trabalho mais eficiente, mais eficaz. E nesse sentido, então, eu quero reafirmar a gestão democrática como a gestão da escola, a gestão da educação, a gestão que está lá na legislação, mas não só isso, é a gestão pedagógica. A gestão democrática é uma gestão pedagógica, é um conteúdo da escola em que vai se dar a partir de discussões e de processos coletivos com os pares. E a gestão gerencial focada em resultado é uma gestão individualizada que vai trazer um novo contexto para o trabalho pedagógico, especialmente na formação dos estudantes. E essas mudanças não são apenas alterações técnicas, mas são alterações mais profundas, são alterações de cultura escolar mesmo, de novas linguagens, em que introduz novos papéis dentro da escola, novos elementos, novos significados e novas identidades para o trabalho pedagógico, modificando então, como eu já dizia, o que é a educação e alterando o significado de ser professor e de ser aluno. Por isso que na relação entre ensino e aprendizagem é fundamental que a gente dê ênfase ao processo de construção, né? Ao processo de construção dessa gestão que precisa ter a gestão da participação, seja na escola como um todo, seja na sala de aula, como conteúdo mesmo, né? Então, como é que nós vamos aprender a ser participativos? Participando. Como nós vamos aprender a ser democráticos? Exercendo, né, esses processos democráticos dentro da escola. E esse viés tecnicista ou neotecnicista que está adentrando na escola através de um rígido controle do trabalho do professor e do aluno, né, e também com vistas a essa avaliação focada nos resultados e nas avaliações externas, acabam, por vezes, responsabilizando o professor dos resultados. Né? E aí a gente vê também essa questão das próprias escolas, como elas se movimentam a partir dos resultados em função da própria divulgação do IDEB e como as escolas acabam usando isso, né, esse resultado, como um marketing. E isso é bem complicado, né? Isso nós precisamos pensar, porque por vezes as melhores escolas no IDEB não são essas que têm processos padronizados, processos tão lineares assim. São exatamente as escolas que produzem processos de participação, processos democráticos dentro dela. E com isso, então, eu quero dizer que, defendendo a gestão democrática, nós estamos defendendo a gestão da escola pública, né? Então, gestão democrática é a gestão da escola pública e essa gestão precisa ser pública. Ela não pode ser gestada fora da escola, né? Ela tem que ser gestada dentro da escola por seus pais.
E, e essa questão cada vez mais de entender a educação como um processo de apropriação do saber e dos conhecimentos em que nenhum pode ser deixado para trás, né? Nenhuma disciplina, nenhuma área de conhecimento, porque todas são importantes no currículo. Com isso, eu quero retomar esses processos que estão disputando conosco a educação, essas instituições que estão fora, né, da escola, mas pensando projetos para a escola. Então, é isso que nós precisamos disputar: o conteúdo público com gestão pública, e cada vez mais reafirmar isso, e sempre pensando qual é o projeto da minha escola, que aluno que eu quero formar, para qual sociedade, né? Eu quero fazer um projeto pensando coletivamente, ou eu vou fazer um projeto pensando no sujeito individual, empreendedor de si. E lembro sempre que as escolas não mudam por decreto, as escolas mudam quando as pessoas que estão nela encontram sentido nessas mudanças. E com isso eu vejo uma super esperança, porque mesmo nesses processos tão estruturados e padronizados, a gente consegue recontextualizar, ressignificar, reorganizar projetos que fazem da escola um lugar de formação humana integral e integrada. Então, há esperança, e é importante que a gente entenda isso para que a gente possa tocar o nosso trabalho como professores, como intelectuais das escolas de todo o Brasil.